O Governo fez 618 nomeações em 6 meses de governação. Só Assunção Cristas e Álvaro Santos Pereira são responsáveis por 177 colocações nos ministérios que dirigem. Desde que tomou posse, há 6 meses, o governo de maioria PSD-CDS-PP fez 618 nomeações, um ritmo médio de 100 colocações ao mês. E são os 2 superministérios, da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, em conjunto com o da Economia, Emprego e Obras Públicas, que estão no topo dos que mais contrataram. Assunção Cristas é responsável por 91 contratações. 24 pessoas foram diretamente para o gabinete da ministra. 10 são assessores, 3 exercem funções de secretariado e 2 são motoristas. Os restantes 67 foram colocados no Ministério da Agricultura. Já o ministro Álvaro Santos Pereira nomeou 86 pessoas. 30 são assessores, 18 adjuntos, 17 secretárias pessoais e 14 motoristas. O Ministério de Miguel Relvas vem em terceiro no ranking com 65 nomeações. Depois vem o Ministro da Educação, Nuno Crato, que contratou 53 pessoas, e em quinto lugar está o Ministério da Solidariedade Social. Já a Paula Teixeira da Cruz foi a ministra com menos nomeações, 13 em 6 meses. O primeiro-ministro, que prometeu contenção nas nomeações e deu o exemplo ao criar o governo mais curto da história portuguesa, nomeou 42 pessoas, 11 motoristas, um elemento de apoio técnico, 11 assessores e 11 pessoas para o secretariado. Pedro Alves e Nuno Encarnação são convidados deste Em Foco. Obrigado a ambos pela presença. Nuno, comece por si. Em termos de crise, na atual conjuntura, não são nomeações a mais em 6 meses de governo? João, deixe-me colocar a questão de outra maneira. Deixe, senhor. Este governo teve a coragem política de ter o menor número de ministérios, que são 11, e 3 secretários de Estado. E é evidente que qualquer um destes senhores ministros, primeiro-ministro e secretários de Estado, tem que ter um gabinete completo, com pessoas que os assessoram e que fazem a sua assessoria política diária para que possam trabalhar, para que possam dar as informações devidas, para que política possam ter e técnica, não? Tudo isso, como é evidente. E em muitos deles, muito da parte técnica que são essenciais para a agilidade do governo nas matérias que tem que decidir diariamente e semanalmente. Depois há outra questão. Este governo também, em 2011, só este governo de 2011, finalmente, com a transparência que quis dar a todo este contexto, criou um site público onde são publicadas todas as nomeações do governo e onde estão discriminadas por ministério. Isso foi uma iniciativa cada do nomeado, governo de louvar. Cada nomeado, onde está o seu cargo, a idade e o vencimento mensal bruto. Por isso não há nada aqui a esconder. E depois, eu como gosto também de tratar das notícias com todos os elementos, e a notícia que tem aqui de facto é uma notícia interessante, onde diz tudo, porque é de facto a verdade, há comparar aqui este seguinte gráfico. Sinal que, isto são governos do Partido Socialista... Eu tenho aqui também o gráfico que nós vamos já revelar. Primeiro governo socialista e segundo governo socialista, em que havia 1000 e tal nomeados no primeiro governo passado 2 anos e 997 passado 3 meses do segundo governo da era Sócrates, e que nesta altura, 6 meses depois, há 618 nomeados pelo governo atual. Isto representa, em relação ao anterior, cerca de 30 e tal % a menos dos nomeados. Mas eu não quero sequer fazer com isto nenhuma arma de arremesso político. O que eu digo é que, se há ministérios, se há secretarias de Estado, elas têm que ser constituídas por pessoas. E têm que ter pessoas. Estes governantes têm que ter pessoas a ajudá-las. E vou dar só outra nota. Na fusão do Ministério da Economia com as Obras Públicas, que é outra nota que aqui está, por exemplo, vou-lhe dar só este número. Em número de funcionários de gabinete decresceu, nesta fusão, 49%. Também há pessoas que saíram, óbvio. Saíram, naturalmente. Mas nos encargos anuais, que é importante, aquilo que era representativo, que havia um encargo anual de 6 milhões e 600 mil euros, passa exatamente por metade. Por isso, isto é de louvar porque... De facto, é um bom exemplo na sua opinião? Não, é um exemplo de redução, de contenção, porque a contenção tem que chegar a todos. Não é só alguns, tem que chegar a todos. E este governo quis fazer esse ato de contenção, não é de contrição, esse ato de contenção também nos gabinetes ministeriais, nos gabinetes de secretários de Estado, toda a gente. E acho que toda a gente concorda com esta redução. Tenho a certeza que o Pedro Alves concordará também. Poderemos, mas é questionar, são pessoas a menos para ter uma produtividade tão grande ou não? Pode-se questionar inúmeras maneiras e inúmeras coisas sobre isto. Agora, o que eu digo é que os gabinetes são compostos por pessoas e essas pessoas são feitas para ajudar os senhores ministros, os senhores secretários de Estado. E é impossível que os gabinetes tenham 0 pessoas, quer dizer, que o senhor ministro seja motorista dele próprio, seja assessor dele próprio, é impossível. Por
Por isso tem que haver, e esta transparência no site que o Estado publicou, que acho que é uma iniciativa de louvar, pena é só em 2011 ter acontecido isto, com tanta democracia que nós tivemos anteriormente, mas como é que só em 2011 há esta coragem política de dizer quem são as pessoas, quanto ganham e o que fazem, não é? Não há problema nenhum. Quanto mais transparente for, melhor é para toda a gente. Pedro Alves, partilha desta opinião, estas 618 nomeações em 6 meses são um exemplo de contenção ou excesso? Não são um excesso e também não, enfim, é menos, nesse sentido, objetivamente é uma contenção. Contudo, quanto a esta temática, eu acho que o regresso a funções governativas por parte do PSD trouxe de volta, ou trouxe pela primeira vez, um bocadinho menos de agressividade, um bocadinho populista, que demonstrava no período da governação anterior, em que, sempre que saía uma notícia destas, que, enfim, também não deixarei de o dizer, tem por raiz também um teor um bocadinho populista na análise que faz, uma vez que se trata de uma imprescindibilidade para o funcionamento da máquina do Estado e dos gabinetes. E este número pode parecer impressionante, 600, mesmo tendo em conta a redução do número de ministérios, mas não esqueçamos que não se trata apenas do universo dos adjuntos e assessores que fazem trabalho especializado, técnico e político e para os membros do Governo, como neste lote se incluem também necessariamente o pessoal de secretariado e os motoristas dos membros do Governo, o que inflaciona desde logo, porque desde logo há a necessidade, pelo menos, no gabinete de um membro do Governo, o próprio membro do Governo ter um motorista e alguém que o substitua, e depois um carro de serviço. Portanto, no universo das contas, decomposto, normalmente, pode impressionar pelo facto de ser 6 centenas, mas na realidade traduz uma realidade distinta. Mas eu, apesar de tudo, não deixaria de sublinhar que o PSD regressa aqui um bocadinho ao realismo de que o Primeiro-Ministro atual se afastou enquanto era candidato, revelando ou um bocadinho de populismo ou alguma impreparação. Porque a certa altura o Primeiro-Ministro chegou mesmo a dizer que estaria disponível para reduzir os membros dos gabinetes e puxar funcionários públicos para desempenhar essas mesmas funções. E não estou a inventar, são expressões que o próprio Primeiro-Ministro referiu. E na altura, e até penso que, não sei se foi aqui com o Nuno, mas em termos, o discutimos aqui, efetivamente não é viável esse modus operandi para assegurar o funcionamento da máquina pública e dos gabinetes. E, portanto, obviamente que se deve encarar esta realidade como um custo da democracia. Obviamente que há gabinetes de apoio, porque obviamente os membros do Governo têm que estar assegurados tecnicamente, politicamente, juridicamente, em termos de contacto com a comunicação social. Portanto, é uma necessidade que temos. Agora, e já agora também acrescentava, há muitos casos que, por exemplo, são de reconduções. Quando se cessa um Governo, o gráfico que o Nuno demonstrou, sublinha apenas que os 1077 que referiu correspondem aos 2 primeiros anos do Governo. Portanto, não correspondem ao período que estamos a analisar aqui, desde logo. E também, curiosamente, os 997 nos primeiros 3 meses do segundo Governo, em todos estes casos, todas as pessoas que estavam em gabinetes, cessando as funções, o 17º e para tomando posse o 18º, todos os que estavam nomeados tiveram que ser renomeados. E, portanto, isto é a contabilidade da nomeação diária da República. Portanto, até podíamos dizer, de 1077 baixou para 997. Enfim, obviamente há um período pelo meio. Não é uma guerra de números o que alimenta isto. O que devia alimentar isto era, de facto, uma análise um bocadinho menos... este portal da transparência é uma medida positiva que facilita a aflição desta realidade. Agora, também, não façamos dele também um alfa e um ômega desta realidade, porque a publicidade já existia previamente. O que existia era, todas estas nomeações, desde sempre, foram publicadas e tinham de ser publicadas em Diário da República para serem válidas. O que sucedia era que, obviamente, não era possível aceder a um único ponto para controlar e verificar das nomeações. Aliás, já agora, conexo com esta realidade, também muitas vezes se coloca a questão a respeito das remunerações e, portanto, essa publicidade das remunerações, por vezes, enfim, até poderá ter causado dissabor ao Governo, porque às vezes tínhamos casos de pessoas que conservavam remunerações anteriores e que tinham remunerações acima do que seria expectável e às vezes mal, às vezes bem, mas aqui, como digo, não atiro pedras na medida em que sei perfeitamente que muitas vezes más opções de um membro do Governo não devem contaminar uma opção de austeridade de todo ele e que também, muitas vezes, é muito fácil fazer demagogia mais barata com números que, na realidade, depois podem ser explicados e demonstrados. Obviamente que em momento de austeridade é sempre difícil justificar que há aqui um conjunto de pessoas que até por serem nomeadas politicamente e por não terem sido promovidas por concurso, dificulta mais a perceptibilidade de haver ali necessariamente um elemento de mérito. Não estou a dizer que não existe, muitas vezes existe, e os membros do Governo rodeiam-se das melhores pessoas, ou daquelas que entendem que são as melhores pessoas para desempenhar funções, mas nem sempre é fácil passar esta opinião para a opinião pública e, portanto, há aí também essa dificuldade. Contudo, gostava também, já agora que estamos a falar de contenção, de dizer uma coisa que também já aqui em tempos disse. A opção para um governo pequeno, de 11 membros do governo, penso eu, e continuo a achá-lo, foi um erro da parte do atual governo, porque procedeu a uma reestruturação orgânica que em muitos casos é desequilibrada, criou ministérios excessivamente portanto, sobredimensionados e, portanto, não tem capacidade de resposta. Eu acho que o Ministério da Economia tem-se revelado um desses casos, o Ministério do Ambiente também
enfim, tem havido alguns problemas no que diz respeito à valorização em simultâneo das duas pastas que estão a cargo da Ministra Assunção Cristas e, de facto, nem sempre a ideia da redução e da mera poupança é necessariamente positiva, porque às vezes o barato sai caro, reduz a eficácia operativa, reduz a atenção a dedicar a certas áreas de governação e, em alguns casos, mesmo passa sinais políticos que podem não ser os melhores, porque também desvaloriza determinadas áreas. Um exemplo semelhante, não é? A Espanha também fez uma redução, sendo certo que, apesar de tudo, eu acho que o erro principal, da minha perspectiva... É a concentração de superministérios. De superministérios e a estrutura administrativa ser essa. Ou seja, em muitos casos, eu acho que podia-se ter optado por, no momento em que já agora se pensa um bocadinho também a reforma do Estado, não proceder a mega fusões de ministérios, ou seja, era possível ter um mesmo responsável por um determinado conjunto de setores, sem necessariamente fazer disto um terremoto que depois abrangesse também os serviços, porque havia outras formas de fazer poupanças. Há várias secretarias de Estado. Há várias secretarias de Estado, mas a Secretaria de Estado, apesar de tudo, também há a ideia de que a Secretaria de Estado é uma estrutura operacional, mas na realidade o conceito de Secretaria de Estado é apenas circunscreve-se ao Gabinete do Secretário de Estado. Certo, o que é relevante é verificar na gestão que o Secretário de Estado faz. Mas onde eu queria chegar era que, por exemplo, eu acho que podíamos, é uma ideia de futuro, eventualmente, há vários elementos de organização administrativa comparada que vão nesse sentido, é tentar concentrar ao máximo as estruturas estritamente administrativas, como são as secretarias-gerais, mas de uma forma um bocadinho mais transversal e mais racionalizada do que propriamente uma modificação avulsa. E, em alguns casos, pode haver problemas. No caso da agricultura, eu volto sempre a referi-lo, porque é um casamento de duas áreas que até em muitas experiências ministeriais comparadas, por vezes até podem estar sobre um mesmo titular, mas em que se tem sempre evitado fazer a confusão ao nível dos serviços. Por exemplo, a inspeção da agricultura e a inspeção do ambiente são duas realidades que, enfim, têm um âmbito de atuação diferente, por vezes até pode ser conflituante e, portanto, cuja autonomia muitas vezes justifica até pela própria eficiência dos serviços. Mas volto a dizer, estes números, como todos os números que surgem a este respeito, e até é provável que venham a surgir mais alguns no que diz respeito, por exemplo, aos cargos de direção superior de primeiro e segundo grau, que também, por força da lei, são automaticamente renovados e, portanto, é muito fácil fazer engordar uma lista de nomeações para gabinetes ou para cargos de chefia, porque verdadeiramente o que a lei determina é que haja essa renovação obrigatória caso haja confirmação dos atuais titulares e, portanto, é muito fácil uma lista que, no fundo, revela manutenção das mesmas pessoas nos mesmos sítios aparecer como uma chusma de novas nomeações que depois, na realidade, não tem essa tradução toda com a mobilidade de pessoas que ocorre nestes casos. Meus senhores, vamos passar ao próximo tema que tínhamos agendado para este em foco. O corte dos subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos ameaça dividir o Partido Socialista. Alguns deputados querem pedir uma fiscalização do orçamento do Estado junto do Tribunal Constitucional, mas o líder parlamentar Carlos Jorrinho afastou essa possibilidade. Mesmo que o documento siga para o Tribunal, os trabalhadores do Estado podem ficar sem subsídios. Pode o recurso ao Tribunal Constitucional não conseguir travar o corte nos subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos, mas promete conseguir divisões dentro do Partido Socialista. Pelo menos é o que se conclui das declarações de vários deputados socialistas. Vitalino Canas e Alberto Costa propuseram pedir uma fiscalização à constitucionalidade do Orçamento do Estado de 2012, com enfoque na equidade da medida que suspende o pagamento dos subsídios aos trabalhadores do Estado. Mas a direção do partido já afastou a possibilidade de requerer a fiscalização, reforçando Carlos Jorrinho que, para o PS, o debate em torno do orçamento já terminou e que agora o trabalho socialista vai ser no combate para minorar os sacrifícios pedidos aos portugueses. Mas ressalva Jorrinho que tal posição não implica que os deputados socialistas não possam pedir a fiscalização do orçamento, pois esse é um direito deles em termos individuais e garante que não vai haver qualquer tipo de sanção política por não haver apoio do partido. Para haver um pedido de fiscalização da constitucionalidade do orçamento, são necessários 23 deputados subscritores, 1/10 dos que se sentam no plenário da Assembleia da República, para que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre o Orçamento do Estado. Se os cortes dos subsídios da função pública não cumprirem a lei fundamental, podem ser travados, mas sem efeitos retroativos, se for invocado e provado que colocam em causa o interesse público. Isto é, se caso o Tribunal se pronuncie pela inconstitucionalidade dos cortes e só o anuncie na segunda metade do ano, depois de terem sido suspensos os subsídios de férias, pode a decisão não ter efeitos retroativos se o Governo alegar que a devolução desses valores
poderia pôr em causa os compromissos assumidos internacionalmente. Pedro, boa tarde. Já assinou? Desde logo, o assinar pressuporia a existência de um documento, e, portanto, aqui há muito mais construção em torno de intenções do que propriamente a existência de documentos e de sustentações e de formulações. Eu acho que também há aqui algum exagero na forma como o assunto tem sido abordado. Alguma especulação. A especulação e dramatização, da acima comunicação de tudo. social. Porque a dramatização, enfim, imagino que possa ser um bocadinho mais apelativa em termos de audiências. Claro. Mas, claro, mas vamos esbater essa eventual especulação. Eu acho que a posição do PS é... Houve ou não uma reunião da bancada parlamentar em que foi sugerido aos deputados que tinham esta intenção, ao conjunto de deputados que tinham esta intenção, muitos deles tomaram posições públicas acerca disso, para optarem pelo silêncio? Não. O que tem ocorrido... É especulação jornalística. Isso é especulação. Obviamente que as pessoas, obviamente, o assunto está na ordem do dia, tem-se discutido, mas não houve... Factualmente isto não aconteceu. Factualmente não houve esse elemento. Mas factualmente o PS está dividido quanto a isto? Não, era o que eu queria sublinhar. Há uma clareza total da posição do Partido Socialista. O líder da bancada disse que a bancada enquanto tal, até porque não tem legitimidade nos termos da Constituição para o fazer, e o Partido Socialista enquanto tal, não vai suscitar a fiscalização da constitucionalidade. O que se entende perfeitamente, porque ao fazê-lo, suscitaria e colocaria a questão num plano político, que não é o plano que está em cima da mesa, que é essencialmente um plano jurídico e jurídico-constitucional. E o que ocorreu na sequência disso, e portanto, quanto à posição do PS, deixou total clareza quanto ao assunto, é que diversos deputados, alguns dos quais que têm, enfim, porque têm mais apetência pela área, ou porque, enfim desenvolveram o seu trabalho nessa área, enfim, confesso que pode ser que será o meu caso, ou de outros deputados, e Kennedy e Balmoreira, o que têm dito, e muitos até já o tinham dito previamente, antes mesmo da discussão do orçamento ter tido lugar, é que havia sérias dúvidas de constitucionalidade em relação a diversas normas do orçamento, também, aí até sublinho, nem sempre em relação às mesmas, ou seja, e nem sempre com os mesmos fundamentos. Portanto, mesmo a questão tem um grau de complexidade. Uma colega sua de bancada ir contra a disciplina de voto e votar ao lado do... Não, isso é uma questão pontual, numa questão na especialidade, não na disciplina geral. Porque, de facto, há três questões diferentes que podiam ser suscitadas neste quadro. Aliás, até há uma quarta. No fundo, uma é que diz respeito ao corte dos salários, outra ao corte do subsídio, ao corte dos salários dos funcionários, portanto, ao 13º e 14º, outra ao subsídio 13º e 14º também, mas dos pensionistas, e outra que diz respeito às autonomias regionais e locais. Em relação a este, aliás, o PS Açores, por exemplo, indicou que tem algumas dúvidas quanto à transferência do IVA e que provavelmente haverá aí um pedido de fiscalização, também no quadro daquilo que a Constituição confere às regiões autónomas para poder fiscalizar leis que são potencialmente violadoras dos seus direitos ou dos seus estatutos. E, portanto, desde logo, é com alguma normalidade com que se deve olhar para a fiscalização da constitucionalidade. É um instrumento de garantia da Constituição e de assegurar que as leis que estão em vigor, de facto, cumprem os requisitos constitucionais. Mas mesmo para chegarmos a um resultado desses, pode haver diversos caminhos e pode haver mesmo, enfim, não haver posição entre as várias pessoas que acham... É necessário sequer os deputados, não é? Desde logo, também já lá iria, mas eu diria também uma outra coisa, mesmo quanto aos fundamentos para uma eventual inconstitucionalidade. Há vários caminhos possíveis e, enfim, não é de todo líquido que possa haver consenso entre todas as pessoas que podem achar que há uma inconstitucionalidade no sentido de todos subscreverem o mesmo texto com o mesmo fundamento. Porque, por exemplo, o Tribunal já se pronunciou parcialmente sobre esta matéria, parcialmente no sentido de uma questão parecida o ano passado, a propósito do corte dos 5%. É verdade que o Tribunal sublinhou o caráter da transitoriedade, o que pode ser um caminho que até poderia levar a que entendesse que não há inconstitucionalidade. Acho que há um espaço que, enfim, tecnicamente parece-me que há aqui um espaço, da minha perspectiva, de casos em que eu acho que há verdadeiramente inconstitucionalidade. Em direito constitucional. Enfim, não é um questão de especialidade em nada. Portanto, eu acho que há uma dimensão em que acho que há uma inconstitucionalidade, mas também há argumentos que já serviram no passado para justificar um caminho diferente e, portanto, há aqui vários elementos, nomeadamente a transitoriedade das medidas, no outro lado, o contexto excepcional em que nos encontramos, nacional. Mas, apesar de tudo, enfim, ambos rebatíveis, ou seja, apesar de transitório, e este é um dos 3 possíveis argumentos que podiam justificar uma inconstitucionalidade, apesar de transitório, isso não significa que a repartição desse sacrifício transitório esteja bem feita no sentido de estar equitativamente distribuída. Algo que o próprio Presidente da República, a certa altura, sublinhou quando falou em iniquidade fiscal. Ou seja, saber se de verdadeiramente suportá-la apenas nas costas dos funcionários públicos, por exemplo, se é justificável ou não. No que diz respeito aos pensionistas, por exemplo, temos o problema de saber se pessoas... Nós estamos praticamente no fim do programa, Pedro. Pessoas que, enfim, que têm também uma proteção de confiança envolvida, porque fizeram descontos ao longo da sua carreira contributiva com aquela expectativa, portanto, também, no fundo, podiam ser afetadas por este caminho. Portanto, como digo, há vários fundamentos para lá chegar e mesmo também, como a peça o referiu, o próprio Tribunal pode optar por restringir efeitos e entender que a sua decisão seria mais penalizadora do que manter em vigor uma norma inconstitucional e, portanto, mesmo isto está em cima da mesa. E terminaria também dizendo que há vários outros elementos da sociedade civil que têm manifestado reservas. Houve um movimento de constitucionalistas que o disse, mas também alguns sindicatos
requerer ao Provedor de Justiça, ou vão requerer ao Provedor de Justiça, que também o faça. E, portanto, este juízo sobre inconstitucionalidade, ou a possibilidade de se pedir a fiscalização para que o Tribunal clarifique, é algo que é uma normalidade, é algo que traduz a normalidade da vida democrática e que ocorre várias vezes. Claro. Obviamente, podíamos ter evitado tudo isto e podíamos ter evitado a dúvida, a incerteza e a manutenção deste caminho se o Sr. Presidente da República, que é a única pessoa que dispõe do mecanismo da fiscalização preventiva, ontem, por exemplo, o líder parlamentar do PCP disse Tem que passar a palavra diferentemente, ao mas o Presidente da República era o único que podia ter feito, e se o tivesse feito, pelo menos aliviava-nos a todos da dúvida, da incerteza quanto ao Orçamento de Estado. Mas volto, reitero, todos os anos tem havido, e muitas vezes em juízos individuais de trabalhadores contra o Estado, por exemplo, em relação a variedíssimas matérias, há impugnações dos orçamentos de Estado. Não há, provavelmente, nos últimos 5 anos, casos em que não tenha havido um litígio, que pode não ser uma fiscalização abstrata como esta, mas pode ser o caso concreto de alguém que não tenha chegado ao Tribunal Constitucional. Claro. Nuno, o Pedro afirmou que, enfim, colocou desta forma esta questão mais no plano jurídico, mas ela é eminentemente política ou não? Sem dúvida que é política. Eu não vou falar do plano jurídico, porque não sou constitucionalista, nem sou especialista nestas matérias, mas o que é interessante é que o Pedro, que é deputado do Partido Socialista, validou este orçamento com a sua abstenção no Partido Socialista. E agora lembram-se que há, dentro deste orçamento que aprovaram há uns tempos atrás, que há uma medida que acham que não era tão certa quanto isso. E por isso, eu acho que o caráter político desta situação é que deve estar em cima da mesa. Como é que vários deputados do Partido Socialista agora, depois da sua abstenção no Orçamento de Estado, lembram-se que afinal pode haver aqui dúvidas sobre esta matéria, esta mesma matéria. Quando sabem que esta matéria é de natureza extraordinária, são matérias que o Sr. Primeiro-Ministro disse que só aconteceriam em 2012 e em 2013, e que agora requerem uma fiscalização do Orçamento de Estado, ou já está muito juridicamente. O pedido de uma fiscalização do próprio Orçamento de Estado. Tem que apelar a sua Conceição, terminou o raciocínio, ainda bem. Muito obrigado a ambos por terem estado aqui. Já não há hipótese para rebater. Podemos agarrar neste tema para a próxima semana. É sempre um prazer tê-los aqui. Até para a semana. Amanhã outro tema estará em foco.